Então, estudo de número 89 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 20, do verso 17 a 28. Mateus 20, 17 a 28. Vamos ler juntos? Mateus 20, 17 a 28. Leamos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então ele lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Deus e Pai, oriente-nos agora quando vamos estudar a Tua palavra, que agora foi lida, exposta diante dos nossos olhos, e pedimos ao Senhor que ela seja exposta diante do nosso coração, para que a entendamos, a pratiquemos e nela creiamos para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Então, a cena aqui é Jesus e os discípulos no caminho para Jerusalém, e de caminho para Jerusalém a conversa continuava, né? Temos 2 momentos aqui, nos quais Cristo abriu os olhos das pessoas. O primeiro momento em que ele abre os olhos dos discípulos, mas os olhos espirituais, né? O entendimento. Ele esclarece o entendimento deles, né? Revela-lhes o que vai acontecer com ele, do versículo 17 ao versículo 28, que nós veremos hoje. Semana que vem nós veremos que ele abriu os olhos físicos de 2 cegos, do versículo 29 ao versículo 34. Então, na outra semana nós veremos esse segundo momento. Então, esses 2 momentos aqui, nós chamamos de abrindo os olhos dos cegos espirituais e físicos. Então, vamos ver primeiramente Jesus abrindo os olhos dos discípulos, né? Nós temos aí do versículo 17 ao versículo 19 a terceira vez que o Senhor Jesus prediz a sua morte e seu sacrifício, né? E a Bíblia diz que estando Jesus para subir para Jerusalém, chamou os 12 à parte e de caminho lhes disse, né? Conforme nós vemos no verso 20, não era só os 12 discípulos que seguiam Jesus. Tinha mais pessoas seguindo Jesus ali. Não sabemos se é uma multidão, uma pequena multidão, um grupo, mas não eram só os 12. Tinha mais gente seguindo Jesus, né? A mãe de Tiago e João, né, a mulher de Zebedeu, estava junto ali, né? Possivelmente outras mulheres também, outras pessoas também que seguiram Jesus neste momento, né? Marcos diz que estes se admiravam e
o seguiam tomados de apreensões. Eles estavam perplexos, né? Estavam preocupados com o que ia acontecer em Jerusalém. Eles já estavam começando a entender as coisas, mas ainda estavam nebulosas para eles, né? E ele chama então os 12 à parte e prediz a eles, pela terceira vez, a sua morte. É a terceira vez que Jesus faz isso. E desta vez ele acrescenta alguns elementos nessa declaração, nessa predição que não estavam presentes na anterior. Nós temos aqui não só a terceira e última predição de Cristo, do seu sacrifício, mas também a mais importante de todas, por ser mais detalhada, né? Por ser mais detalhada, né? Correção aí, por ser mais detalhada. Ele acrescenta que além da sua condenação à morte por parte do Sinédrio, os principais sacerdotes e aos escribas, né? Ele haveria também de ser, por estes, entregue aos gentios para ser escarnecido, para ser açoitado e para ser crucificado. Então ele dá detalhes de como seria o seu sofrimento, né? Os gentios aqui são os romanos. Os romanos eram a autoridade sobre a Judéia. Eles permitiram que o Sinédrio, né, as autoridades dos judeus, permitiram que o Sinédrio julgasse Jesus. Mas a execução da sentença, quem faria seriam os romanos, seriam os gentios, né? Gentio é quem não é judeu, então nós somos gentios também, né? Quem não é judeu é gentio. Eles consideravam gentios aqueles que não eram judeus. Então, Jesus foi entregue aos romanos e esses haveriam de escarnecê-lo. A ideia de escarnecer é a ideia de ir no mais profundo da carne da pessoa, nos ossos da pessoa, e desossar a pessoa. Escarnecer significa isso, né? Tirar as carnes da pessoa. Quando você faz um comentário ácido, você está escarnecendo de alguém. Seu objetivo é ferir a pessoa, né? E Jesus sofreu ferimentos que nós jamais poderemos entender, né? A gravidade, a profundidade deles, né? Ele também seria açoitado, eles o açoitariam severamente. Jesus foi severamente açoitado e por fim seria crucificado, né? Mas a morte não tem a última palavra. Jesus termina dizendo que, mas ao terceiro dia ressurgirá. Ele fala na terceira pessoa do singular, né? Referindo-se a si mesmo. Ele disse que após 3 dias ele haveria de ressurgir, como de fato aconteceu, né? Isso mostra para nós, não só que Jesus tinha presciência, ele sabia do futuro, não. Aqui nós devemos ir mais além. Nós devemos entender que Jesus estava mostrando como as coisas aconteceriam de acordo com a vontade dele, de acordo com a determinação dele, né? As coisas para Deus não acontecem por acaso, elas não acontecem aleatoriamente, não. Elas acontecem dentro do propósito de Deus. E nós vamos ver isso também na resposta que Jesus deu à mulher de Zebedeu, né? Com relação ao pedido que ela fez. Nós voltaremos a esse ponto daqui a pouco, quando ele fala que eles haveriam de beber do cálice dele, mas assentar-se ao lado dele na sua glória não competia a eles, mas competia ao Pai, que já havia preparado, já havia determinado quem haveria de ocupar essa posição. Então nós vemos que o futuro não pega Deus de surpresa. O futuro acontece porque Deus quer que ele aconteça do jeito que ele vai acontecer. Os fatos na história não são aleatórios, não são soltos. Eles acontecem dentro da vontade de Deus, dentro do que Deus determinou. Então quando Jesus fala aqui dele ser escarnecido, açoitado, crucificado e depois ele ressuscitaria, ele não está aqui prescrevendo os fatos que haveriam de acontecer com ele somente, mas que esses fatos estavam previamente determinados por ele.
Ele é o Senhor da história. Né? Isso é maravilhoso. Né? Deve trazer ao nosso coração essa tranquilidade, né? De saber que o nosso Senhor está no comando de tudo. Né? Dessa forma, Cristo então estava lhes abrindo os olhos espirituais para que, preparando-os para o que viria, não somente para o sofrimento horrendo, mas também para a sua gloriosa vitória sobre a morte. Então ele estava ali abrindo os olhos dele, olha, preparem-se para o que vai acontecer. Né? Mas eles estavam focados em outras coisas. Novamente nós vamos ver aquela velha discussão que vem acontecendo desde um bom tempo depois, mais claramente no capítulo 19 e no capítulo 20, sobre o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? E eles discutindo entre si ali quem era o maior, quem era o mais importante. Novamente, esse pedido de Tiago e João, que foi intermediado pela sua mãe, embora aí os editores colocaram o pedido da mãe de Tiago, que foi ela que verbalizou o pedido, mas bem na verdade o pedido era deles. O pedido era deles. Tanto é que, veja só, a mulher de Zebedeu, diz o verso 20, a mulher de Zebedeu com seus filhos. Eles anuíram, eles estavam em comum acordo. Não foi só o pedido da mulher, foi o pedido deles também. Né? Agora, de quem que partiu primeiro, eu não sei. Possivelmente foi dos discípulos, foi dos dois. Porque depois, mais embaixo, no verso 24, nós vemos que os 10 se indignaram contra os dois, não contra a mãe de Zebedeu, não contra a mulher de Zebedeu, não contra a mãe deles, mas contra os dois. Meus irmãos, que coisa impressionante. Né? Que coisa impressionante. Eles já haviam recebido a instrução de Cristo sobre o maior no reino dos céus. Quando Cristo toma aquela criança lá no capítulo 19, verso 13 a 15, ele toma aquela criança, põe no meio deles e diz assim, olha, vocês têm que seguir o exemplo, né, dessa criança, né? Se vocês não forem como essas crianças, de forma alguma vocês poderão entrar no reino dos céus. Né? Depois ele vai mais à frente, fala dos últimos que seriam os primeiros e dos primeiros que seriam os últimos. Cristo dá o ensinamento, mostra para eles como é que tem que ser, e eles estão aqui de novo discutindo a mesma história. Né? Mas a gente não é muito diferente, não. A gente está aqui domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, ouvindo a palavra de Deus, como que a gente tem que se comportar, como que a gente tem que viver, e a gente sempre está desobedecendo a Deus, não é mesmo? Bem, na verdade, nós não somos nem um pouquinho diferentes deles. Nós deveríamos atentar para isso e ver que eles, aos pés de Cristo, aos pés de Jesus, eles ainda persistiam nos mesmos pecados. Mas nós, não é porque Cristo não está aqui visivelmente diante de nós, que nós estamos em desvantagem. Muito pelo contrário, nós estamos em vantagem em relação aos discípulos. Porque nós temos a vontade de Deus totalmente revelada diante de nós. Né? Já tem a resposta, já tem o exemplo. Pois é. E ainda a gente comete os mesmos erros. Né? Vamos lá, vamos seguir em frente então. Um pedido inconsequente. E por que eu digo que esse pedido foi inconsequente? Eu vou mostrar para você as razões, né? Que mãe não quer, mas antes disso, antes de mostrar o porquê que esse pedido foi inconsequente, eu quero ressaltar alguns aspectos positivos na atitude dessa mãe. Vamos lá. Que mãe não quer ver seus filhos sendo honrados e reconhecidos ao lado de pessoas importantes? Alguma mãe aqui, eu gosto de ver meu filho ser desprezado, eu gosto de ver meu filho ser... Alguma mãe que gosta disso, levanta a mão. Não conheço essa mãe. Né? Não conheço. Toda mãe quer ver o seu filho, os seus filhos bem colocados, honrados, quer ver seus filhos serem reconhecidos, aplaudidos, não é?
E ainda mais digno de nota, quando uma mãe quer que os seus filhos estejam ao lado de Jesus. Quer melhor lugar para o seu filho estar do que ao lado de Jesus? Né? Além disso, não estaria a mulher de Zebedeu, né, a mãe de Tiago e João, pedindo algo de conformidade com a promessa que o próprio Senhor Jesus lhes fizera? Olha lá no capítulo 19, verso 28. O que Jesus prometeu para os 12? 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ela estava pedindo algo que estava de acordo com a promessa de Jesus. Só que peraí, Senhor. São 6 de cada lado, né? Vamos pensar assim, 12, 6 de cada lado. Quanto mais na ponta, mais longe do Senhor. Quanto mais perto, então, põe uma à direita e outra à tua esquerda. Né? Mas não podemos negar que o pedido dela ou deles estivesse de acordo com a promessa de Jesus. Né? E soma-se a isso a aparente piedade dessa mulher, que não aproximou-se de Cristo. Eu digo aparente piedade, porque, como nós vamos ver agora, o pedido dela ou deles foi inconsequente. E põe por terra, né, essa ideia de piedade aqui. Né? Mas ela e eles, né, não foi só ela, mas eles se aproximaram, mas ela se aproximou de Jesus, não de forma petulante e zombeteira, mas adorando-o. Né? William Hendrickson diz que, traduz aqui como ajoelhando-se, ela se prostrou diante de Jesus. Ajoelhou diante dele, adorou ele, prostrada diante dele, e pediu-lhe um favor. Ela não chegou dando ordem, já que o Senhor fez a promessa, como faz essa seita da Universal do Reino de Deus e outras seitas parecidas, né? Deus fez a promessa, tome posse da promessa, exija de Deus. Ela não chegou exigindo, ela chegou ajoelhada diante de Jesus, falando da promessa, e lhe pediu um favor. Né? Olha a atitude dessa mulher. E diante da pergunta de Jesus, né, que queres? O que você quer, minha filha? Ela então prossegue. Nesse momento, Jesus se dirige a ela. Eu disse que o pedido foi dos 3, né? Mas quem verbalizou foi ela, por isso que Jesus se dirige a ela. Né? O que queres? Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas seu pedido foi inconsequente, né? A esta altura nós podemos nos perguntar, né? Talvez você esteja se perguntando, como puderam fazer tal pedido? Cristo já não lhes falara sobre a humildade ser a principal característica dos seus discípulos e que o maior no reino dos céus não é medido por ser servido, mas por servir? Talvez você, né, já esteja se perguntando a essa altura, né? Em Mateus 19, 13 a 15, Mateus 19, 30, Mateus 20, 1 a 16, Cristo já deixara claro que seus discípulos devem almejar glorificarem a Deus em tudo, em vez de buscarem posições de destaque. Né? Aqui não é pergunta não, aqui é uma afirmação, tá? Tira essa exclamação aí. Cristo já havia afirmado isso. E eles estavam ali insistindo, né, nesse pedido. Né? Como afirmamos, ela e seus filhos mostraram-se inconsequentes em seu pedido pelas seguintes razões. Primeiro, confusão das realidades espirituais e temporais. As realidades espirituais com as que acontecem aqui, no nosso dia a dia, com as que a gente vê, né, a nossa realidade aqui. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Jesus foi categórico. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Agora veja que Jesus coloca o pedido aqui não só dela, mas deles. Os 3. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podeis vós, agora ele se dirige aos 2. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber?
já que vocês querem se assentar um no meu lado e o outro do outro, vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam, sim, podemos. É claro que, pelo plural utilizado por Cristo, a resposta não foi direcionada somente à mãe deles, mas a eles também, pois eles apoiavam a sua solicitação. Cristo os censurou, dizendo que não sabiam o que estavam pedindo. Ou seja, não entendiam as implicações de seu pedido. Eu tenho a impressão que muitas vezes, muitos pedidos que a gente faz para Jesus, o Senhor Jesus lá do céu diz, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Não sabeis o que pedis aqui, significa que vocês não têm ideia das implicações, dos desdobramentos desse pedido que vocês estão fazendo. O que significa pedir para assentar-se ao meu lado no trono da minha glória, no meu reino? Vocês têm que entender que o caminho para o trono passa primeiro pela cruz. Vocês querem a glória que eu receberei, mas vocês estão dispostos a sofrer o que eu sofrerei? Às vezes a gente canta, né? Faz tempo que a gente não canta esse cântico, mas é até bom a gente não cantar mesmo. Eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui, né? A gente quer ver a glória, né? Mas não quer ver a cruz. A gente quer a glória, mas não quer a cruz. E lembre-se que Cristo falou, né? Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga. O chamado de Cristo para nós é um chamado para a mortificação do nosso ego, do nosso eu. Para mortificarmos a nossa vontade. Não é para matar a nossa vontade, não, né? Eu estava com vontade de tomar sorvete, comprei um pote de sorvete e matei a vontade. Eu não matei, eu alimentei ela, né? Agora não estou com mais vontade de tomar, porque eu estou cheio, né? Então, matei a vontade. Não é isso. Mortificar a vontade é justamente o contrário. Eu estou com vontade disso, mas eu não vou fazer isso, porque isso não agrada a Jesus. Eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Eu vou deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Isso é a mortificação do eu, que nós somos chamados dia a dia a fazer em nossa vida. Mas o caminho para o trono passa pela cruz. E aí Jesus falou, vocês estão dispostos a isso? Né? Cito aqui as palavras de Hendrickson, que diz assim, esquecem que uma oração que pede glória é uma oração que pede sofrimento. Não tem como, irmãos. Não tem como passarmos por essa vida, servirmos a Cristo sem sofrimento. Não que o nosso sofrimento vá nos salvar. Não que o nosso sofrimento vai nos garantir a salvação. Não é isso, não. Mas o sofrimento daquele que serve a Cristo, o sofrimento por causa de Cristo, nos identifica com Cristo. Se me odiaram a mim, odiarão também a vós outros. Disse Jesus lá em João 15, 18. Não se engane, não pense que vocês serão amados pelo mundo. Eles me odiaram. E se me odiaram, também vão odiar vocês. Né? Estariam eles dispostos a beber o cálice que ele estava para beber? Essa figura idiomática, né, do cálice está relacionada ao sofrimento causado pela ira de Deus. Eu já expliquei isso para vocês em outras ocasiões, mas vou repetir aqui. A ideia do cálice sendo derramado, o cálice da ira de Deus sendo derramado, é tirada ali do contexto da época, em que um rei, assentado à sua mesa, no seu banquete, ali comendo, a sua taça, o seu cálice estava cheio, e aí então vinha um servo descuidado
e ia completar a taça, ia encher a taça de vinho, e aí ele acabava derramando, transbordando e fazendo lambança e bagunça na mesa do rei. Ou então, sem querer, ele batia no cálice, ou o rei estava bebendo e ele vinha descuidadamente, batia, esbarrava no rei e o rei se sujava. Como é que o rei ficava? Irado, furioso. Daí essa figura, né? O cálice da ira de Deus. É como se o cálice que Deus tem em sua mão, ele foi derramado, e aí então a ira, né? Aí Deus ficou irado. É essa a ideia, né? Mas nós sabemos que o cálice da ira de Deus foi derramado por causa do pecado do homem. O nosso pecado trouxe a ira de Deus sobre nós. E Cristo toma o cálice, o nosso cálice. Esse cálice que ele diz, né, o cálice que eu estou para beber, ele não está falando o meu cálice. Não. O cálice não era de Jesus. O cálice era nosso. Era nós que deveríamos sofrer. O cálice aqui é a ira, né? O sofrimento causado pela ira de Deus. Era nosso, não era de Jesus. Mas ele tomou em nosso lugar. E aí Jesus fala, vocês estão dispostos a passar pelo sofrimento que eu vou passar? Vocês podem suportar o que eu vou suportar? E a resposta deles qual foi? Podemos. Aqui nós vemos mais um pecado. O pecado da autossuficiência. O pecado da arrogância. O ser humano, ele acha que ele pode fazer alguma coisa. O ser humano acha que ele tem condições de fazer algo por si só. Ele é poderoso, ele tem poder, você pode, você consegue, né? Não foi com esse lema que o Barack Obama começou lá o mandato dele? Yes, we can, né? Nós podemos, né? O Martin Luther King, né? We can, nós podemos, né? Podemos? Podemos? Né? De forma incomparavelmente pior, foi o sofrimento que Cristo passou na cruz. A ira de Deus sobre Jesus, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre Jesus, é incomparavelmente pior do que a figura lá do rei ficando bravo com o seu servo descuidado que derramou o seu cálice, né? Jesus sofreu incomparavelmente, dor incomparavelmente pior. Nós não fazemos ideia de como foi o sofrimento de Jesus em decorrência da ira de Deus, né? Mas Cristo suportaria a ira de Deus dando a sua vida em resgate por muitos. Versículo 20. Olha lá, finalzinho do versículo 28. Depois do versículo 20, né? Versículo 28. Corrija aí, por favor. Ele não morreu por todos. Ele morreu por muitos. No domingo eu falei sobre isso na escola dominical, sobre a expiação limitada. Cristo não morreu por todos os seres humanos. Ele morreu por todos os eleitos, isso sim. Ele morreu por todos os eleitos, mas não por todos os seres humanos. E esses todos eleitos são muitos. Ele não deu a sua vida em resgate por todos, mas por muitos. Tá? Quando eles responderam, não, sim, nós podemos. E Jesus então lhes disse, bebereis o meu cálice. Tá bom, vocês vão sofrer. Prepare-se, vocês vão sofrer. Mas o assentar-se ao meu lado, isso não me compete. Porque isso é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É maravilhoso a gente ver que Cristo, sendo Deus, sendo igual ao Pai, como nós vemos lá em Filipenses 2:5, ele sendo igual ao Pai em autoridade, no momento em que ele se submete ao Pai para encarnar-se e tornar-se um homem para morrer na cruz em nosso lugar, em momento algum Jesus Cristo afronta a autoridade de Deus. Em momento algum ele afronta a autoridade do Pai. O tempo todo ele se mostra submisso à autoridade do Pai. Sendo ele Deus igual ao Pai, ele poderia falar assim, olha, eu vou pensar no caso de vocês. Não, o Pai já determinou, eu não mexo nisso. O
Pai já determinou, eu não tenho nada que mexer nessa questão. O Pai já determinou. Né? Submissão, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que a gente não tem prazer em servir os irmãos da igreja? Sabe por quê? Porque a gente se vê maior do que eles. A gente se vê como mais importante do que eles. Então, a bem da verdade, quem tem que ser servido sou eu. É por isso que é difícil muitas vezes na igreja a gente ver pessoas dispostas a servirem. Porque ainda não compreenderam que a vida cristã é vida de serviço. Serviço para o outro. Né? Vamos lá. Ao dizer que eles beberiam do seu cálice, Cristo não estava dizendo que eles seriam crucificados, como ele, né? Mas que seriam martirizados por sua causa. E de fato isso aconteceu. Tiago morreu ao fio da espada, foi um dos primeiros mártires da igreja. Você pode ver isso lá em Atos 12, versículo 2. O primeiro mesmo foi Estevão, né? Mas dos apóstolos, o primeiro a morrer foi Tiago. Foi morto ao fio da espada. Né? João, ainda que tenha morrido em ditosa velhice, né? Teve morte natural. Morreu com quase 100 anos, bem velhinho. Ele morreu naturalmente, ele foi um dos únicos, aliás, o que se sabe é o único dos discípulos de Jesus que morreu naturalmente. Os outros todos foram martirizados. Mas a vida para João não foi fácil, não. Com mais de 80 anos, certamente, mais de 80 anos, ele foi exilado e foi mandado para ser escravo na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele tem a revelação do Apocalipse. Aliás, a revelação do Apocalipse. Né? Apocalipse é revelação. A palavra Apocalipse no grego é revelação. Então ele tem ali, o Senhor Jesus lhe revela o que aconteceria ali, nas últimas coisas, no Apocalipse. Mas João sofreu muito também. João sofreu muito, né? Cristo então prenuncia aqui os seus sofrimentos. Quanto à solicitação deles, o que Cristo está dizendo é que aqui é que ele não poderia atendê-los, pois tudo isso já estava determinado pelo Pai em seu decreto eterno. E o que Deus determinou, ninguém muda. Ninguém muda, né? Outra característica aí que mostra a inconsequência do pedido deles: vaidade, soberba e utilitarismo. Versículo 24 a 28, né? Nesses versículos nós vemos 3 pecados que motivaram o pedido deles, intermediado pela mãe. No versículo 24, vemos que não somente Tiago e João mostraram-se arrogantes e soberbos, mas os demais discípulos também, que, de certa forma, viam-se preteridos aos olhos de Tiago e João, que tramavam contra os demais para se lhes sobrepor. O que diz o verso 24? Ora, ouvindo isto os 10, indignaram-se contra os 2. Típica reação de alguém que está se sentindo, alguém passando a perna neles. Que conversa é essa aí, rapaz? Jesus prometeu que nós sentaríamos ao lado dele, lá com 12 tronos, e vocês querem agora ficar mais pertinho dele ali, mais próximo dele? Que conversa é essa? Estão passando a perna em nós? Que conversa é essa? Ficaram indignados. E por que eles ficaram indignados? Espera aí, por que vocês acham que vocês são melhores do que nós? Quando alguém faz essa pergunta, Dona Miriam, por que a senhora acha que a senhora é melhor do que eu? Se eu faço essa pergunta para a Dona Miriam, a bem da verdade, eu estou tendo o mesmo sentimento que ela está tendo. O mesmo pecado que ela tem, eu estou tendo também. Porque se ela se acha maior do que eu não vou ficar para trás. Não, também, que conversa é essa? Viu só? O pecado deles aqui. Né?
Eles indignaram-se contra os dois. A atitude amorosa e paciente de Jesus para com eles, aqui, deve ser notada. Jesus, chamando-os, disse. Jesus pôs eles à parte, chamando-os à parte. Sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Isso é coisa de ímpio. O que vocês estão querendo? Vocês estão se comportando como ímpios. Primeiramente, Cristo lhes mostrou que eles estavam se comportando não como cidadãos do seu reino, mas como cidadãos desse mundo corrompido, onde seus governantes exploram o serviço do povo, impondo-se sobre este com autoridade, usando a mesma em benefício próprio. Não condiz com servos de Cristo tal atitude. Isso é coisa de ímpio. Ímpio que faz isso. Ímpio que gosta de pisar no outro, usar o outro como se fosse degrau para subir na vida. Ímpio é que gosta de ser servido, bajulado. Onde ele chega, as pessoas abrem ala para ele passar. Abrem alas para ele passar. Limpam pó para ele se assentar em lugar limpinho. Estende lencinho para ele sentar. Sim. O problema não é fazer isso. O problema é a pessoa que acha que todo mundo tem que fazer isso. Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão sobre aquela fala do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no final de Filipenses, lá no capítulo 4, Paulo diz assim, digo isso, verso 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Vamos parar aqui. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo coloca aqui, o estar humilhado é uma atitude que a pessoa se autoimpõe. Eu estou me humilhando diante do outro. Mas o ser honrado, ele não falou, e tanto sei estar honrado. Não, eu estou me honrando. Não, eu tanto sei ser honrado. É uma atitude que outra pessoa vai fazer por mim. Agora eu confesso para os irmãos, eu não sei o que é mais difícil, ser humilhado ou ser honrado. Não sei. Não sei. Estou falando de mim, tá? Estou falando de mim, eu não sei. Quando eu sou humilhado, é o meu orgulho que é ferido. Dói, né? Vai lá no fundo. Mas quando eu sou honrado, o meu orgulho parece um sonrisal, né? Efervescendo. Os dois mostram que o orgulho no meu coração é algo muito forte. Porque se a humilhação me dói tanto, é porque o meu orgulho é muito forte. Eu sou muito orgulhoso. E eu não gosto de ser humilhado. E se ao ser honrado por alguém, eu me sinto o tal, eu creio que ser honrado é mais gostoso do que ser humilhado. Mas a questão não é, não estou perguntando se o que é mais gostoso. Obviamente, o que é mais gostoso é ser honrado, é claro. A pergunta é, o que é mais fácil ou o que é mais difícil? Para mim, as duas coisas. Porque quando eu vejo o meu coração, que é soberbo por natureza, quando eu vejo o orgulho efervescendo no meu coração, é muito difícil segurar isso. Da mesma forma que é muito difícil segurar o meu orgulho quando ele é ferido, numa situação de humilhação. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Deixa eu voltar aqui. Isso. Agora, como que a pessoa...
Uhum. Sim. Agora, eu não estou falando aqui do que a gente pode ver, eu estou falando aqui do coração. Aí eu estou falando do meu. Estou falando do meu coração. Né? É difícil, irmãos. É difícil. E eu falo para os irmãos que o caminho do serviço é a melhor maneira que a gente tem de pôr o nosso orgulho no lugar dele. No chão. A melhor forma que nós temos de imobilizar o nosso orgulho, de prender o nosso orgulho, de fazer com que ele não dê as caras, é por meio do serviço. Por meio do serviço. Por isso que Cristo bate muito nessa tecla. Ele não veio para ser servido, mas para servir. O Filho de Deus fez isso. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Em segundo lugar, Cristo mostrou-lhes como tem que ser o comportamento dos cidadãos de seu reino. Né? Se eles estavam se comportando, agindo dessa forma, eles estavam se comportando como cidadãos desse mundo, cujos governantes gostam de ser bajulados, gostam de ser servidos, mas Jesus fala, não é assim entre vós. Essa tradução não é assim, ela não ficou boa, não é uma boa tradução. A tradução correta seria, não será assim entre vós, ou não deve ser assim entre vocês. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não deve ser assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A grandeza, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. A grandeza no reino de Deus, a grandeza do servo de Deus, não está nas honras que ele recebe dos outros, mas no serviço que ele presta aos outros. Na disposição que ele tem em servir os irmãos, em servir aos demais. Porque ele vai receber honra, mas que honra que ele vai receber? De quem que ele vai receber? De Deus. Eu não devo servir vocês interessado em ser honrado por vocês. Ainda que a Bíblia fala que os crentes devem honrar a sua liderança, os seus presbíteros, né, os seus diáconos, seus pastores, a Bíblia fala disso, nos ordena isso. Mas o meu objetivo em servir vocês não deve ser para que vocês me honrem. Se vocês fizerem isso, vocês estarão obedecendo a palavra de Deus. Mas o meu objetivo não deve ser esse. O meu objetivo eu vou servir vocês, porque é ordem de Deus. É o meu dever. E se eu fizer o que Deus manda, se eu obedecer a Deus, eu serei honrado por Deus. Em todos os aspectos. O jeito mais simples que a gente possa imaginar. A gente pensa em servir, por exemplo, nesse momento que eu estou servindo vocês, como? Eu parei, estudei, preparei o estudo e estou aqui trazendo alimento para o coração de vocês. Mas aí, de repente, um de vocês aqui precisa de carona para ir embora. E eu tenho lugar no meu carro. Está lá, vamos embora. Em tudo, todos os aspectos. Se você estiver chegando aqui na igreja, com um monte de coisas, carregando um monte de coisas, um monte de caixas. Rogério, vai lá ajudar, você é o diácono. Não. Irmão, vem daqui, deixa eu te ajudar, vem cá. Coisa simples, né? Coisa simples. Às vezes eu faço a brincadeira, né? A pessoa vem e traz um copo d'água, né, quando eu estou falando, aí eu brinco e falo assim, você vai receber o galardão de um copo d'água. Né? Mas é Jesus quem disse isso, não estou brincando, embora eu faça um tom de brincadeira ali e tal, mas é sério. Jesus falou que se eu der um copo d'água a um servo dele, eu receberei o galardão do servo. Por um copo d'água, por um simples copo d'água. A ideia é justamente essa, é o serviço. Nas coisas mais simples da vida. Coisa mais simples.
A gente pensa naquelas coisas grandiosas, né? As coisas mais simples, né? Vamos lá. O contraste entre o comportamento de um mundano e de um redimido está claro. Enquanto o primeiro, né, o mundano, quer ser ovacionado, aplaudido e servido, o segundo, né, o servo de Cristo, o redimido, põe-se a servir, veste o avental do serviçal. Pois, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o cidadão do reino dos céus busca a sua grandeza pessoal, humilhando-se, servindo ao seu semelhante. Seu padrão é o próprio Cristo, tal como o Filho do Homem, né, Jesus falou, né? Porém, ainda que Cristo lhe seja o seu padrão, ele sabe que o que o seu Senhor Jesus fez foi muito além, pois, sendo ele o Deus eterno, fez-se semelhante aos homens que lhe são inferiores. E assim, o superior pôs-se a servir os inferiores. Exatamente o oposto dos superiores deste mundo, que sendo iguais àqueles que lhes servem, não se veem e nem se portam como iguais, mas com arrogância e soberba lhes exploram. Que diferença tem você do presidente da República, humanamente falando? Mas ele só está naquele cargo lá por quê? Porque foi eleito. Confiaram nele, deram cargo a ele, né? Nem que os petistas reclamem, falam que o Temer é golpista, não, foi eles que elegeram ele, né? Foram eles que elegeram. Ele não subiu lá sozinho, né? Mas, qual a diferença dele para nós? Nenhuma. Ele cansa, ele tem fome, ele transpira, ele tem necessidades fisiológicas como nós, adoece como nós, vai morrer também. Não tem diferença nenhuma. Entre no cemitério. Qual a diferença de um grandão, de um poderoso que está sepultado ali, para um indigente que está sepultado ali? Qual a diferença? A cova. O sepulcro. Só. Iguais. E é interessante mesmo, né? Nos filmes a gente vê isso, é tudo igualzinho, já para mostrar justamente isso. Nem aqui, entenda, aqui todo mundo é igual. É? No momento em que você se põe a servir o seu irmão, você se coloca abaixo dele. Você se coloca abaixo dele. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se você se põe a servir o seu irmão, você está mostrando que você se vê como inferior a ele. Ah, pastor, mas isso aí é complexo de inferioridade. Não. Se você vai servir o irmão e dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu não sei fazer mais nada. Aí você está sendo, aí você está sendo, você está pecando. Por que nós precisamos entender como a gente canta, né? Há trabalho certo para ti cristão, e não importa o trabalho que você tenha a fazer. Ele tem que ser feito por você. E o trabalho que você fizer para Cristo não será em vão, se tiver dele plena aprovação. Porque você pode estar fazendo um trabalho importantíssimo, mas não estar sendo aprovado por Jesus. Por quê? Porque no seu coração tem a arrogância, a soberba, né? Aplicação prática para nós aqui, irmãos. Se ficamos intrigados com o pedido de Tiago e João, intermediado por sua mãe, deveríamos atentar para o fato de que, quase 20 séculos depois do ocorrido, ainda hoje, muitos dos que se dizem crentes estão buscando a Cristo de forma igualmente interesseira. Eu estou servindo a Cristo, mas eu estou de olho na posição do trono que eu vou sentar. Qual é o trono que eu vou sentar? Igual Tiago e João. Almejando cargos para se projetarem sobre os demais e serem aplaudidos, bajulados e servidos
como mais importantes que os outros. Meus irmãos, é impressionante que a gente vê isso. Eu não vou falar aqui de crentes, né, de irmãos novos na fé que estão chegando. Não, vou falar aqui de pastores. Quem aqui já foi numa reunião de presbitério sabe o que eu estou falando. É impressionante a gente ver reunião de presbitério, reunião de sínodo, ou de Supremo Concílio da nossa igreja, pastores, presbíteros, liderança, fazendo conchavos, fazendo propaganda, autopropaganda, e olha, pode votar em mim, eu estou disposto, viu? Pode contar comigo, viu? E tal. Quer cargo. Né? Quer representatividade. Era. Os dois já estão na glória. E eu sou neto e filho, então eu posso falar. O meu avô foi superintendente, presbítero, foi superintendente na escola dominical, lá na nossa igreja, lá em Minas, por 17 anos consecutivos. Todo ano era ele o seu superintendente, toda ele é superintendente. 17 anos consecutivos. Não há problema não, irmãos. Né? O problema foi quando o meu pai, genro dele, foi escolhido para ser superintendente no lugar dele. Aquele ano ele não foi na escola dominical nenhum dia. Presbítero, hein? E algumas das histórias da minha família, né? Tá vendo? E aí? Nós precisamos entender, irmãos, que não é à toa que as Escrituras nos ordenam a que sigamos o exemplo de Cristo em sua humildade. O pastor Jader Borges, né, foi pastor aqui do nosso presbitério, ele dizia o seguinte: tem muito crente que quer o cargo, mas não quer a carga. Né? Quer o cargo, mas não quer a carga. Né? A chave para a grandeza não está na posição ou no poder, mas no caráter. Não recebemos um trono apenas orando com lábios, mas sim pagando com a vida. A fim de aprimorar a oração, é preciso aperfeiçoar o serviço. Né? Cito aqui as palavras de Warren Wiersbe. Né? Para nossa reflexão aí. O reconhecimento de Cristo como Rei nos leva a nos reconhecermos como servos dele e dos outros. Então, quando você disser Jesus Cristo é meu Rei, se ele é o Rei, você é servo, não só dele, mas dos seus irmãos.